Estamos começando mais um episódio do Ferapod e por incrível que pareça eu achei que a gente ia conversar com 34 mulheres ao mesmo tempo nessa mesa, mas eu fui atentado que não. Hoje vamos repercutir sobre um livro que não fala só de 34 mulheres, falam de 64. 34 é só da querida Feira de Santana, não é isso, Exato, Diego? 64 autores, 64 autoras para ser mais preciso. E hoje estamos aqui com Delma. Sim. E com Drica. Adriana, que para quem já conhece um pouquinho mais, Drica, sejam muito bem-vindas. Está aqui conversando com a gente. Como o Rodrigo falou, vocês puderem até mostrar ali para as câmeras o livro, justamente ali, Mulheres Negras. Então a gente vai estar discutindo aí, trazendo essa questão das antologias. E falando desse livro que vai ser muito interessante. E entender como é que aconteceu, quais foram as ideias, enfim, sejam muito bem-vindas. Primeiramente, nós agradecemos, né, estarmos aqui com vocês nessa conversa, nessa tarde de segunda-feira. Muito obrigada. Eu vou fazer uma audiodescrição primeiro, né, eu acho que é importante. Sim. A gente tá falando sobre inclusão. Bacana. Tá? Bacana. Eu sou uma mulher negra, retinta, uso óculos, estou com cabelo de fibra trançado na lateral esquerda, do lado direito está com o cabelo solto, usando nesse momento um colar numa tonalidade cinza, com a blusa estampada na tonalidade azul, um pouco branca, né? Para as pessoas entenderem um pouco da onde e de quem está falando nesse momento, tá? Vou passar para minha amiga para se apresentar, depois a gente volta aqui a fala. Ok. Boa tarde, eu sou Drica Pedreira, sou uma mulher alta de 1,76 m, parda, cabelos ondulados, vermelhos, uso óculos, estou de vestido preto de bolinhas, longo, uso um brinco dourado e estou aqui no Ferapod para falar com todos vocês. Que bacana. Mas meninas, acho que o início dessa conversa é o início de tudo, né? Como surgiu a ideia? Como começou? Essa ideia surgiu esse ano, né? Eu já sou coautora de várias antologias, de 4 editoras aqui pelo Brasil. E eu sempre em busca de uma editora que discutisse ou que tivesse uma antologia especificamente para mulheres negras, a qual eu não achei, né? Então, assim, como coautor, eu sempre estava escrevendo com o recorte racial, porque é importante, né? É importante discutir uma sociedade racista. A gente precisa levar o olhar racial, as nossas falas para todos os espaços. E eu busco uma editora que tenha uma antologia especificamente para mulheres negras, a qual eu não encontrei. Então, a partir daí, em abril, eu elaborei um projeto e encaminhei para as editoras que eu conheço. Para minha surpresa, todas as editoras aprovaram o projeto. Falam, nossa, que ideia bacana. Foram quantas editoras? Eu mandei para 5 editoras inicialmente, né? E todas aprovaram automaticamente, dizendo que queria sim esse projeto. E aí eu pensei um pouco mais e fui pensando na questão dos critérios, né? Então, sou idealizadora e organizadora dessa antologia, Mulheres Negras, Vozes, Olhares e Mãos. E eu pensei na ideia de qual seria, de fato, uma editora que pudesse ser um suporte maior pra gente, no sentido de visibilidade, de envolvimento com a causa antirracial. E nós escolhemos a editora Rubi, porque ela tem um selo do IPCN, que é Instituto de Pesquisas das Culturas Negras no Brasil, uma das editoras pouquíssimas que se tem no Brasil, então essa editora tem. Então o critério da escolha por essa editora foi esse, porque ela está envolvida nessas causas raciais, né? Eu, como mulher negra, preciso estar engajada nessa luta também. E aí nós fizemos a escolha por essa editora, e aí eu pensei um formulário de inscrição, um grupo de WhatsApp, e pra minha surpresa, em 2 semanas tinha mais de 100 mulheres nesse grupo de WhatsApp, né? Então, assim, começou a chegar essas mulheres negras, né? Com interesse na escrita, mas saber por onde começar. E é interessante falar isso, porque se tinha uma certa resistência de grande parte dessas autoras hoje nessa antologia, porque esse é um traço colonial. Nós não nos vemos nos livros, hoje sim, um pouco mais. Mas antigamente, quando criança, a gente não se via nos livros didáticos, nas histórias infantis, nas telenovelas. Então, essa pessoa negra, né, essa representatividade não existia no meio social, né, no meio de comunicacional. Então as mulheres também não se via como mulheres escritoras. E uma das perguntas que eu fazia para todas, que instigou, né, que inquietou a escrita delas foi: será que você não tem nada para contar? Será que você não tem nada para compartilhar conosco? E eu lembro que eu ia fazendo sempre essa pergunta quando eu convidava uma mulher, né, para participar da antologia. Vou pensar. Porque eu não sou autora, nunca me vi como escritora. E essa pergunta, sabe, foi assim fundamental para instigá-las a fazer essa reflexão. E eu lembro de 2 em especial que durante uma conversa, de madrugada por 4 horas da manhã, por volta de 4 horas da manhã, eu recebo um texto pelo WhatsApp. Ela, olha que sua conversa me fez produzir. Um texto belíssimo, né? A outra, da mesma forma, olha se esse texto serve pra antologia. E essa antologia, ela
carrega não só na capa, né, quem viu a capa do livro, não é só as fotos, mas as histórias, as escrevivências, como diz Conceição Evaristo, dessas pessoas. Seja questão racial, seja questão de memória, seja questão de alguma reflexão importante. Nós costumamos a dizer que essa antologia deve estar da educação infantil até no ensino superior, porque ela traz sobre o colorismo, ela traz sobre o racismo, ela traz sobre a infância de meninas negras, ela traz sonhos. Então, é uma antologia composta por ensaios científicos, por crônicas, por poemas, por escrevivências de modo geral. Então, é uma antologia muito especial para todos nós. E era justamente isso que eu ia perguntar, quando você fala ali de 64 autoras, mas que rapidamente o grupo do WhatsApp já estava com mais de 100. Sim. Como é que foi esse processo de... Curadoria. É isso que eu ia falar, curadoria, de fazer esse filtro, né? Entre o que vai para a obra e o que não vai para a obra. O primeiro critério era ser mulher negra, que já escrevesse ou não, né? O segundo critério, que ela não pudesse, na verdade, é ter uma escrita ofensiva. Porque se a gente já tem uma sociedade que já nos ofende, nós não podemos ser mais um nessa roda. A gente precisa entrar na roda do embate, no sentido de trazer coisas que possam trazer reflexões, mas não que seja ofensiva para o outro. E que ela tivesse, de fato, uma escrita que pudesse ser de classificação livre. Porque a ideia é que a gente possa levar esse material para outros espaços sociais, né? Não só ficar na nossa residência, na nossa biblioteca, mas chegar a outros espaços sociais. E sendo isso, eu posso discutir vários outros pontos sem ser ofensiva, mas sendo firme, mas trazendo um olhar também de afeto, uma escrita que faça reflexões importantes para o nosso dia a dia. Então, foram feitas dessa forma. Mais interessante quando pergunta, né? Mas se já tinha mais de 100 mulheres, por que só 64? Porque nós tínhamos um tempo limite de inscrição. E assim, a gente queria publicar essa antologia, fazer o lançamento, fazer o lançamento no dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, né? E Nacional de Teresa de Benguela. Mas só que aí, se a gente prolongasse mais o período de inscrição, a gente não conseguiria, né? Para revisão. Todo esse processo editorial seria muito delicado. Então, a gente precisou fazer esse corte, mas assim, com sentido, porque outras não puderam, porque outras demandas pessoais, mas a gente ficou muito feliz por essas 64 mulheres que hoje estão nessa antologia. Como foi dito, né, só de Feira de Santana são 34 mulheres. Temos mulheres do Espírito Santo, mais da metade, né, pra gente dizer que nós, Feira de Santana, produzimos e produzimos muito, né? Precisamos só de visibilidade, de espaço mesmo desse material também, de outros materiais importantes. Temos mulheres do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Cruz das Almas, Alagoinhas, Amélia Rodrigues, Camaçari, Laura de Freitas e uma mulher da Suécia, uma mulher negra da Suécia. Então a gente observa que essa antologia, ela é diversa por si só, na questão da tonalidade de pele, na geografia, né, uma diversidade geográfica, uma diversidade também etária, porque nós temos de 15 anos até 84 anos, tem uma professora da UFES aposentada também nessa antologia. Temos uma diversidade também profissional, né, ocupacional. Nós temos uma feirante da Marechal, né, Marechal ali, e essa mulher conta sobre a sua trajetória de vida, que é lindíssima, e ela chora no lançamento, porque ela diz que nunca se viu escritora, né? E é fantástico. Nós temos de feirante após doutoras da UFRB, né, aposentadas da UFES. Somos professoras também, eu e Diana, somos professoras da rede municipal. Então, essa obra é importante, marcar um território que é produzida aqui em Feira de Santana. Surgiu daqui essa antologia tão potente que é a antologia Mulheres Negras, Vozes, Olhares e Mãos. Ainda nessa temática, a divulgação, como aconteceu, Drica? Porque você fala ali até ela fala até de mulheres da Suécia que se conectaram. E vocês falaram inicialmente de um grupo de WhatsApp. Mas como é que eu podia estar mandando o meu texto? Um link foi criado por Delma e esse link era enviado para mulheres. Engraçado como chegou para mim esse link. Uma amiga, escritora, Drica, vai ter uma antologia. Eu falei, mas Fábio, eu não escrevo há tanto tempo, eu não tenho nada pronto. Não, vai, mas eu sou parda, eu não sou negra. Aí fiquei naquela dúvida, né? Será que eu não tô no lugar errado? E aí eu falo por mim, né, na minha ideia. Aí Fábio, não, Drica, que é isso? Você é parda é negra. E aí eu lembrei, a ficha caiu, né? Aquela coisa de, eu não queria ocupar o lugar. Já que a gente tem um lugar de fala, eu sei que, né, que dentro desse projeto, ser pardo
mais fácil, entre aspas, do que tá no lugar, né, da pessoa mais retinta. O colorismo já diz isso pra gente. Mas eu tinha poemas, né? Tinha um poema já pronto e eu escrevi 3 poemas que falam muito da minha atividade. E aí eu enviei. E a divulgação foi assim, foi meio que de boca em boca. Uma amiga foi falando pra outra, que foi falando pra outra, que foi convidando a outra. Foi uma fofoca boa. Fofoca literária. Foi uma fofoca literária. Na capa aí eu já vi uma grande amiga nossa, tá aí, Denise Versa. Sim, Ela fez um muito- show maravilhoso no final. Ela é muito amiga nossa, já deu entrevista aqui no Feira Pod, já Sim, fez alguns legal. trabalhos com a gente. E assim, Bom. eu costumo falar que Denise é uma artista completa. Eu já falei Sim. isso pra ela pessoalmente, Sim, né? Ela sim. faz tudo. E eu acho que deve ser muita história legal aí. Mas eu quero voltar numa fala rapidinho, Delma, que eu acho que vai ser pertinente pra nossa conversa. Você estava falando de escrita não violenta. E aí eu gosto muito de pensar, e eu vou trazer esse pensamento que eu costumo falar com algumas pessoas. Eu tenho um amigo, muito amigo meu, Douglas, se você estiver assistindo isso, uma vez eu tava conversando com ele, a gente tava discutindo, e ele me contou uma história. Ele é bem negro, retinto, Sim. né, como é o termo correto. E ele tava contando quando ele era muito novo, ele começou a trabalhar muito cedo e tal, que ele não queria muito estudar, ele queria ter dinheiro, ganhar dinheiro. E aí eu vou contar, não com tantos detalhes, mas eu lembro que ele, acho que colocava persiano, arrumava... Era alguma coisa com janela. Ele disse que ele chegou, ele era ajudante, entrou na casa de uma mulher, e quando essa mulher viu ele, falou bem assim, por que você tá aqui? Eu não quero negros na minha casa, eu tô falando Feira de Santana. E aí essa história, eu falei, foi mesmo, velho. Eu nunca passei por essa situação. Nunca. E aí eu sempre falei pras pessoas, eu gosto muito, eu admiro muito o movimento negro. Muito mesmo. Talvez seja o movimento que eu mais tenho admiração, porque eu não preciso ir muito longe. Minha família é formada por pessoas retintas. Eu tenho uma prima que é da sua cor. E quando ela falou pras amigas que a gente era primo de primeiro grau, as amigas dela deram risada. Porque falou que era impossível e tal. E quando você fala de uma uma escrita não violenta, é legal porque eu já também tive situações onde eu não era bem visto. Porque é tão eu sei que eles sofreram tanto, mas era tão fechado, sabe aquela coisa? Pessoas negras sondam com pessoas negras e pessoas brancas automaticamente, sem abrir a boca, não fazem parte, são vistos como inimigo. E aí eu sempre gostei de colocar essa posição. Tem muito, vou botar aqui um termo, filha da puta, realmente. Não discutimos isso. Mas tem muita gente que não tem nada a ver. E aí quando você fala, pô, eu quero fazer uma escrita não ver. Por quê? Não vai me afastar da leitura. Eu vou ter interesse de ler, mesmo sabendo que não é diretamente ligada à minha história, nem à história dos meus antepassados, mas eu vou me conectar. Como a gente tava tendo uma conversa no instante, o mundo não é sobre construir muros, é sobre construir pontes o tempo inteiro. A ideia dessa escrita, né, quando eu disse não violenta, é que a gente possa discutir, né, tem várias questões, de fato, racial, trago a minha história também, né, como mulher negra, em vários momentos, todas elas, nessas questões também vem trazendo sobre o colorismo, né, sobre os racismos que nós vivemos diariamente. Nós não estamos negando nossas vivências, ao contrário, nós trazemos essas vivências como forma de reflexão para a sociedade. Foi isso que meu amigo fez Né? comigo. Então, Ele talvez me deu uma aula Isso, muito maior, sem falar nada, ele só contou essa história. isso. E eu senti a dor dele, principalmente que ele falou que tinha 12 anos na época. E que ele pegou as coisas dele e saiu chorando. Porque ele não sabia como reagir. Você conhece Douglas? Ele é um cara muito gente boa. Ele é um cara, eu vou usar o termo, tão bonzinho, tão tranquilo, uma paz de espírito. Eu fiquei, assim, eu não sei nem quem é a pessoa... Também não faço questão de saber quem é. Eu fiquei com tanta raiva, mas eu senti tanta dor dele contando essa história. Eu falei, pô, com 12 anos você passava isso. É interessante que a gente estava até conversando, né, sobre nossos filhos. Nossos filhos são meninos negros, né? E eu treino meu filho diariamente. Isso é muito perverso para uma criança. Ele só tem 13 anos hoje. Mas desde pequeno, eu faço um treinamento com meu filho sobre como enfrentar o racismo, né? E aí, se ele vai na barbearia, eu mando colocar o documento no bolso. Filho, se isso acontecer contigo, tu tá essa resposta. Então, é de uma forma muito violenta a gente ser pessoas negras em uma sociedade racista, sabendo que nós, de fato, não contribuímos. Nós formamos e fizemos essa sociedade brasileira. Quando se fala contribuição, é uma coisa mínima, né? Nós não contribuímos, nós formamos essa sociedade. Então, pensar essa antologia como um espaço também de potencialidade intelectual é importantíssima, né? Então, assim, nós trazemos essa antologia como espaço de pessoas negras que produzem e escrevem, porque isso geralmente nos coloca como só pessoas na área de cultura, no sentido de acarajé, não desmerecendo, não é desmerecimento, é apenas o destaque que se dá. Então, eu não me vejo como uma pessoa intelectual, nós somos intelectuais. Nós produzimos, nós escrevemos,
escrevemos, nós fazemos palestras, então nós temos uma intelectualidade que precisa ser respeitada. Então é importante nós termos esse espaço de discussão pra gente viabilizar essas questões. E aí, eu lembro, quando você fala do seu amigo, eu lembro do meu filho, quando ele tava com 7, 8 anos, eu não vou falar o nome da escola que ele estuda, e é uma escola que praticamente só tem pessoas de pele clara, não negras, e ele disse a todo momento que um colega falava que ele era um menino moreno. E eu sempre fiz o letramento racial do meu filho também, como a Adriana faz, né? Fez e faz, a gente continua a fazer. E aí ele me conta isso, né? Ele, mãe, meu colega hoje me chamou, disse que eu sou moreno. Eu falei, meu Deus, será que meu letramento racial vai funcionar? Porque eu não estava com ele, estava no espaço, sozinho, vou dizer assim, né? Porque ele é minoria, né, naquele espaço. E eu falei, filho, você respondeu o quê? Não, eu disse que eu era negro, mãe. Aquilo foi um alívio pra mim. Eu falei, nossa, o que eu estou educando, as conversas, dialogando com meu filho, ensinando, tá funcionando, porque ele tem uma defesa hoje, né? Então ele tem um cabelo black, a Adriana conhece, e ele não se envergonha disso, ele tem uma autoafirmação muito positiva. Então a gente observa o quê? Que essa representatividade, alinhada ao letramento racial, alinhada a uma questão, um diálogo com a família, isso fortalece os nossos e também derruba barreiras raciais com os outros. Então, assim, quando você fala que você é primo de primeiro grau de uma pessoa de pele retinta e você sente, mesmo sem viver, o seu olhar passa a ser diferente. Quando meu filho está nesse espaço de pessoas não negras e ele tem uma autoafirmação, porque ele é um menino extremamente inteligente, eu tenho que dizer, meu filho é muito inteligente, ele tem uma afirmação muito positiva, o outro tem um olhar diferenciado, desconstrói esse estereótipo que a gente não produz, que a gente não, né, não pensa, pra derrubar aqueles argumentos anteriores, entende? Então isso é muito importante, esses espaços de encontros, de conflitos que realmente faz com que a gente possa caminhar, não na harmonia, porque não há conflito com harmonia, mas para entender que esses embates são importantes para a construção de outros seres, outros saberes, outras existências que é viável dentro da nossa sociedade brasileira, sim, né? E quando o Delma fala isso, Drica e Rodrigo, me lembra muito uma situação que aconteceu recentemente, ao menos eu li numa entrevista que foi a atriz Thaís Araújo falando desses ensinamentos que ela faz com o filho dela, que tem aproximadamente ali uns 13, 15 anos, algo do tipo. E aí ela falando de situações, e aí você tá falando de uma pessoa que tem uma condição econômica alta, e aí essa criança, e aí você começa a ver que o problema não é a questão pura e simplesmente econômica, é a questão racial em primeiro ponto. Porque se fosse falar assim, é o econômico, então se a pessoa é negra e ela tem dinheiro, ela não sofreria, mas não, ela falando das situações de preconceito que o filho dela sofre. Sofre. Em condomínio de luxo, em resort e tal. Aí eu vou trazer um pouco do aspecto do negro americano, né? O negro americano soube se impor através de poder aquisitivo. Os caras têm muito dinheiro, é comum. Mesmo assim, eles sofrem, eles têm esses problemas. Sim. Eles costumam falar que eles têm esses problemas. Eles continuam vivendo com esse problema, que nunca foi só o dinheiro. Não, só enriqueça que você tá livre. Não. Você vai enriquecer e você vai passar pelos mesmos problemas. Mas aí vem o ponto que eu acho que talvez seja a grande sacada inteligente. Eu gosto de caminhos como esse. Eu acho que você seguir pelo caminho intelectual, não importa a área, sempre vai construir pontes de formas melhores do que você ir pelo caminho, vamos supor, um caminho mais violento pra qualquer coisa. Porque a violência, por si só, o ser humano vai, não vou me aproximar, eu não quero nem escutar o que ela tem pra falar pra mim. Mas quando você fala, não, a gente fez um livro, uma antologia, 64 mulheres, olha o contexto. Você fala, poxa, eu vou olhar, eu vou ler. Eu falo assim, talvez eu nunca tenha tido essa percepção, porque eu nasci numa família miscigenada. Minha mãe sendo da minha cor e meu tio sendo da sua cor. Eu tô falando sério. Tem toda a paleta de cor. Dentro dos 9 irmãos tem todas essas paletas de cores. Então quando você cresce num ambiente desse, você não cresce sem diferença. Mas quando você cresce num ambiente que é extremamente só de um perfil, você não tem essas noções. Porque esses relatos que eu te contei, principalmente da minha prima, se você não tiver um parente assim, você nunca vai escutar um relato desse. Então isso nunca vai te tocar desde criança. Porque eu acredito, vocês podem me corrigir, mas toda criança nasce pura. A maldade é construída com o passar do tempo. O racismo é construído. É construído com o tempo. Sim, você colocar uma criança negra e uma criança branca pra brincar, elas não vão. Sim. Se ninguém chegou e plantou uma sementinha, sim, eles vão brincar como se não houvesse amanhã. E infelizmente é o adulto que ensina a criança a ser racista, a ser homofóbica, a ser capacitista. É o adulto.
E quando a gente percebe que nessa antologia tem, como Delma falou, leituras que pode chegar numa criança, pode chegar num adolescente, ele vai reconstruir. Até a criança não negra, né? A criança parda, a criança branca, ela pode ler um texto desse e se colocar no lugar. Quando uma mulher escreve que passou por um processo, que eu li esse texto hoje pela manhã, estava relendo algumas coisas, um processo de racismo quando foi fazer o vestido da sua filha e chegou lá e um policial branco expulsou a mulher, foi levada num camburão, uma autora. E ela conta esse relato e aquilo me doeu, que eu digo, meu Deus, eu não passei por isso, mas isso dói-me. Dói. Uma mulher passar por um processo desse por conta do racismo. Então, se a gente tem uma oportunidade de reconstruir a nossa prática antirracista, é fundamental ler não só a antologia, mas tantas leituras que podem fazer com que a gente pense e repense antes de ter atitudes. Agora, hoje existem leis. Infelizmente, as leis não são tão vividas como poderiam ou deveriam, né? Porque no Brasil tem essa falsa ideia de democracia racial, de que todo mundo é igual, e não é. E a gente precisa colocar mesmo essa leitura para que as pessoas percebam que o racismo, ele existe, e ele é latente. E quando você fala em democracia racial... E ele às vezes é disfarçado. Quando as pessoas vão discutir comigo, é por isso que eu gosto do fato da intelectualidade. Quando alguém fala, existe democracia racial. Cara, se existisse democracia racial, no primeiro ponto, a gente tem que pensar, no dia que existiu a abolição da escravidão no Brasil, o que foi que aconteceu? Eu faço só essa pergunta. O que foi que aconteceu em seguida? Porque a gente lê até o capítulo que virou flores, todo mundo tinha um lugar bonito pra morar, todo mundo tava igual. O que foi que aconteceu depois? Isso é histórico. Então, se você não conhece a história do seu próprio país, como é que você quer discutir? Não existe racismo. Existe. E é gritante, cara. Foi gritante, porque a construção foi maldosa. Foi muito maldosa. Eu tava vendo um vídeo essa semana passada. Foi o último relato de um escravizado. Conseguiram filmar ele. Ele viveu, tinha 100 e poucos anos ele já tava bem no fim e tal, era criança. Sabe qual era a função dele? Reprodutor. Literalmente, reprodutor. Escolhiam alguns negros pra engravidar outras negras pra eles venderem as crianças. Se esse relato não te emociona, se não faz você repensar como era o formato. Imagine aí, perguntou, você acha que você tem quantos filhos? Ele falou, acho que eu tenho mais de 300. Porque simplesmente eles faziam. Ele era só reprodução. É que se escolhia justamente quem tinha, de acordo com os A relatos, melhor genética. os melhores forte dotes para trabalho físicos, braçal, né? Exato. Tanto Isso é um dos homens relato. quanto das mulheres. Isso está relacionado à desumanização das pessoas negras, né? Se tinha justificativa que nós não tínhamos alma, então nós éramos animais, né? Então, essa questão da fortaleza se justificava por aí, né? Então, eram apenas reprodutores porque era de um objeto, não tínhamos alma, desumanização. Então, a primeira coisa que se faz para se escravizar uma pessoa é tirar a humanidade dessa pessoa, o que fizeram conosco. E ainda assim, algumas pessoas ainda tendem a nos desumanizar em outras situações, né? E eu sempre digo que eu não quero ser mais a pessoa forte. Por quê? Porque essa ideia de fortaleza, né? Nós éramos sempre muito fortes, mulheres aguerridas, homens fortes, novamente cai nesse erro da desumanização. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Eu lembro recentemente que eu conversando com minha mãe, e aí ela falou assim, não, minha filha, eu não canso não. Eu falei, mãe, é cuidado. Porque a gente foi educado, mulheres e homens negros, a não sentir dores, a não sentir cansaço por essa ideia errônea que nós tivemos. Então é muito perigoso. Então por isso a gente precisa discutir também na antologia. Nós temos essa diversidade de texto. Uma coisa boa, fala assim, uma coisa boa não, uma iniciativa boa também da antologia foi que o gênero textual era livre. É livre. Então você poderia escolher o gênero que mais te tocasse, que mais você tivesse afinidade. E isso dá uma riqueza muito grande à antologia, né? Para que a gente possa entender que quando a Adriana traz aqui pra gente dessa colega nossa, que eu não vou citar o nome, que eu li todos, né? Eu li como a idealizadora e organizadora, eu tive que ler todos, me chocou demais, né? E olha que eu sou mulher negra que vivi e vivo o racismo. De chegar na Salles Barbosa o ano passado e uma vendedora falar comigo que uma cliente estava incomodada por eu escolher o tipo de roupa. Quem é ela? Na Salles Barbosa, Feira de Santana, tá, gente? Quem é ela? Por que ela tá escolhendo esse tipo de roupa? Mas por que será que aquela vendedora se incomodou e chegou pra comentar comigo sobre a fala
fala daquela cliente, porque ela é uma vendedora negra. E eu, sinceramente, gente, eu não lembro da cliente. Eu tava tão envolvida na minha escolha das minhas roupas, por ser professora negra de Feira de Santana, e ela incomodada pela escolha das minhas roupas. E aí eu fico assim pensando, né? Como Gente, como não racismo. tem Direito que o outro Exatamente, A de pessoa ser não tem o que invasiva. fazer, meu Deus do céu. E aí eu fiquei, por um bom tempo, eu fiquei assustada com aquela fala, né? Quem é ela? Por que ela tá escolhendo tanta roupa bonita? Ela é alguma advogada? Alguma juíza? Pra querer roupa desse jeito? Olha. E aí, qual foi a minha resposta para a vendedora? Você pedia que ela conversasse comigo, né? Ela não quis fazer Você foi isso, educada. né? E eu falei, sabe por que ela tá incomodada com a minha presença aqui em uma loja? Na Salles Barbosa não é uma loja de luxo. Na Salles Barbosa não é uma loja de luxo, é uma loja popular. Porque ela tem a ideia errônea de ver nós, mulheres negras, rasteiras, não desmerecendo as rasteirinhas porque eu gosto, mas assim, sem muito estilo, por acesso, por falta de acesso. Por autoestima baixa. Exatamente. Por a falta mesmo econômica de ter uma roupa é melhor. Todas essas questões, por a autoestima baixa, por não ter condições financeiras de um salão, porque salão estético é caro. Então, assim, Sim. quando você vê uma mulher negra em um patamar igual ao seu, daquela cliente que se incomodou com a minha presença naquele espaço, é um choque para ela. Então, quer dizer que eu tenho um poder aquisitivo de comprar onde ela tá comprando. Então, isso é racismo. Então, o olhar racial existe e a gente precisa levar, não de qualquer jeito, mas olhar com esse olhar racial e dizer, ali de fato foi um tratamento racista que ela teve comigo. Porque se eu fosse uma mulher da cor dela, uma mulher não negra, ela não faria aquela pergunta. Tava tudo certo. Tava Sim, tudo bem. sim. Mas por ser uma mulher negra, no mesmo ambiente, com o mesmo poder aquisitivo que ela, e aí ela se incomoda. E mais uma vez a gente volta quando você pontua sobre a gente precisa botar na história brasileira pra lembrar o que foi feito depois do 13 de maio, né? Tem uma música de Lázaro Matumbi, que eu gosto muito, 14 de maio. Quem não conhece, né? Vale a pena. Matumbi, desculpa. Muito importante, né? Depois do 13 de maio foi feito conosco. Fomos jogados na rua. Mas o que foi feito com o europeu? Por que o Sul é tão mais desenvolvido, né? Por um tempo foi mais desenvolvido que o Nordeste. O que foi feito por lá? Por que no Globo Rural passa tanto agricultores, grandes agricultores brancos, e não passa pessoas negras? Então, isso eu discuto com meu filho assistindo o Globo Rural. É verdade. Entende? Eu Então, gosto muito de se Globo você Rural. conversar com Você meu falou, filho, eu ele vai nunca trazer lembro. esse olhar. Porque eu tô assistindo lá, mas eu tô trazendo olhar racial. Isso é letramento racial no Que é dia a dia. histórico. Você tem que contar Exatamente. historicamente. Sim. Por quê? Porque aí, como você falou, quem sabe o negro foi escravizado. Sim. O europeu foi importado no Brasil. Exatamente. E teve Com todo diversas Teve facilidades, políticas pra incentivo eles. pra chegar Incentivo. aqui, Exatamente. né? Ninguém passou por Casa Grande, por Senzala. Exato, isso é. Teve E até muito se você sentido. vai, se a gente olhar dentro da própria Bahia, Rodrigo, se você pega ali e vai pra locais como eu fui ali de Vanderlei em diante ali, mas vou De Vanderlei. focar é mais na região oeste. E se você pega ali Luiz de Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo de Barreiras, a população é predominantemente branca. É, você me contou que lá tem uma nova Porto tem Alegre. tem um distrito lá de Luiz Eduardo que é chamado Novo Paraná. Novo Paraná. Eu Que aí viajava pra lá. são de paranaenses mesmos. Que é que Matupeba, vinha- é a região da Matupeba? Só que aí, Matupeba, você tá pegando Pega Bahia, Tocantins É e... dessa Isso região. mesmo. né? Exato. Que, onde Mas os Oeste grandes... ainda é... que eu tô falando aqui, Luiz Muito. Eduardo, é Bahia. Eu É, não do- sei. As maiores produções de soja do Oeste, estado estão lá. Algodão também lá. Exato, soja e algodão. Exatamente. Principalmente algodão. Mas você tem um pouquinho dos dois, na verdade. Mas aí você pega um pouco disso. Então, tem essas diferenças dentro do próprio estado. Sim. Onde você tá as zonas sim. de maior produção agrícola. Tem mais Exatamente. brancos E interessante, do que você me negros. fez lembrar um serviço que eu fazia, né? Eu tava relembrando com o Liga aqui logo antes de a gente conversar, que eu viajava mensalmente para Luiz Eduardo e São Desidério e Barreiras, num trabalho anterior, né, da rede municipal. E aí eu fazia toda a mediação por telefone. E quando eu chegava lá, em Luiz Eduardo e Barreiras, você que é Delma, né? E realmente lá são as pessoas da Bahia mesmo, trabalham na produção. A parte de gerência, a parte das grandes chefias, vem tudo do Sul. É interessante. E lá realmente a coisa é muito séria. Eu posso te contar? Você E contou aí essa pergunta do é você mesma, a depender, tem muita coisa implícita Com certeza. ali. Eu vou Sim, contar sim. esse caso, até pra gente seguir na nossa pauta, que foi... Eu acho que eu já comentei com você. Eu fiz universidade fora da Bahia. Eu fui fazer em São Paulo. E aí eu cheguei e fiz amizade. E paulista, que ele não é bom igual o baiano em fazer apelido, se você vem de uma região, ele te chama daquela região. Então eu era o baiano. Eu tinha uma colega que era do Uruguai, era uruguaia. Eu tinha um colega que era do Rio de Janeiro, chamava de carioca. Era o apelido de todo mundo que vinha de fora. E aí eu fiz amizade com... Ele é muito amigo meu. E aí ele falou, velho, vai ter uma festa lá em casa, vamos lá e tal, tal e tal. E beleza. E aí ele ficava... E aí, qual foi...
meu choque. Quando abriu a porta, quem me recebeu foi a mãe dele. Eu estudei numa faculdade de pessoal com poder aquisitivo. Ela abriu, aí eu chego a sentir um alívio na respiração dela. Aí ela, você que é o Bahia? Eu falei, sou eu. Ela, nossa, eu achava, vou usar as palavras dela, que você era um negão de 2 metros de altura. Aí eu falei, por quê? Mas assim, falei, lá na Bahia tem muita gente branca também, principalmente quando você vai pro interior, tem muita gente branca e tal. Aí ela e tal. Aí depois depois eu fiquei, eu não compartilhei esse pensamento com mais ninguém, nem com ele. Eu fiquei pensando, falei, rapaz, que visão é que eles têm de mundo? Não é possível, velho. São Paulo é uma cidade que tem todo tipo de pessoa e eles têm essa visão. E eu senti que a respiração de alívio dela foi por eu não ser um amigo negro do filho dela. Isso a gente tá falando de adulto, viu? Que a gente já era maior de idade. Só para lembrar aqui, né? Então, essa antologia, de fato, ela traz todas essas questões. Sim. Todas as questões. E deve ter histórias. Sim, e aí até, Sim. só compartilhando aqui, logo no início, eu até conversava aqui, a gente não estava gravando, que era justamente se tinha alguma referência aos cadernos negros. Que aí eu dei até uma pesquisada aqui, os cadernos negros, eles estão, no caso, foram criados desde 1978 e são publicados anualmente, como justamente um caderno de antologias em que você tem autores negros. Aí o de vocês aqui tá fechado na questão de gênero, Isso. mulheres. E lá não, lá é qualquer pessoa que se candidata ali, tem um texto, dependendo desse texto ele pode vir para a curadoria, mas sim de autores negros, no caso. Teve alguma Inspiração? cadernos negros ou não? Sinceramente não, né? Sinceramente não. O Caderno Negro é um material muito renomado, né, no Brasil. A gente precisa validar a qualidade. Inclusive, Conceição Evaristo começa a escrever também no Cadernos Negros, uma grande escritora brasileira. Mas a ideia é só ser de mulheres por questão de gênero, né? Nós sabemos que ser mulher negra, a dupla violência é gritante, né? né? Uma luta entre o racismo e o machismo. Exatamente. Então a gente tempo. discute muito a questão dos marcadores sociais, né? Ser gênero aqui e raça. Então, no cruzamento dessas informações, a gente tem uma dupla violência. Então, nessa dupla violência, a gente tem a invisibilidade. Então, por isso a escolha de ser só mulheres negras, né? Por causa desses marcadores sociais que são tão perversos conosco. E a ideia, de fato, ele não parte dos cadernos negros. A gente não pode esquecer deles de jeito algum, mas não surge com essa intencionalidade. Surge na intencionalidade, ao qual foi dito inicialmente, né? De ter um material, uma antologia composta de mulheres negras, sendo iniciantes ou não, mas que elas pudessem ter, de fato, que sua voz, não é da voz, que voz todo mundo tem, mas que ela tivesse sua voz mais estendida, vou dizer dessa forma, né? Que ela pudesse, de fato, escrever, fazer reflexões. E é interessante que a escrita também é uma terapia, porque muitas mulheres também escreveram no momento mais assim, ou de muita alegria, ou de muita tristeza, e a escrita também acabou sendo uma terapia, né? Então a escrita passa a ser também esse recurso terapêutico, eu vou dizer. Então, a antologia, ela vem assim, carregada de emoções, de dores e reflexões. Nessa diversidade, em todos os aspectos que nós colocamos aqui. Religiosa também, acho que é importante dizer, porque a gente tem que entender algo que a gente está falando sobre diversidade da sociedade, né? A gente não tem um só corpo, uma só etnia, um só gênero. A gente tem uma diversidade nessa sociedade que, querendo ou não, está presente e a gente precisa respeitar e considerar todas elas, porque é assim que se dá as existências humanas, né? Então, a gente parte também do princípio que a diversidade de gêneros textuais, de gêneros dos quais foram ditos anteriormente, ela traz uma riqueza para compor essa antologia de mais de 60 mulheres, de feira de outras regiões. E algo assim que foi chocante, e a Adriana vai completar aqui pra mim também, vai completar no sentido de dizer que essa capa foi assim, sonhada. Tá muito bonita. Eu, como designer, Não tá? na hora que eu É peguei... um mosaico. Um Tinha mosaico. 64 aí, 64, né? Eu tô aqui embaixo, né? Isso. Sendo... Eu sonhei com essa capa, né? E aí a editora dá a liberdade da escolha, né? Então, eu tive contato com um profissional da área e ela perguntou, como você sonha a capa do seu livro? Eu falei, poxa, sinceramente, eu gostaria muito que tivesse a foto de todas as mulheres na capa, porque, aliás, né? A gente não pode esquecer que é vozes, olhares e mãos. E essas mulheres tinham que ter cara, apesar que tem dentro do livro a biografia de cada uma. Eu vi. Né? Tinha que estar na capa do livro. Então, nós vamos fazer do jeito que você quer. Você só precisa correr agora para a autorização das imagens. E aí, no grupo WhatsApp, 64. eu não poderia dizer para que era, porque eu não podia estragar. Era surpresa, né? E eu, gente, por favor, autorização de imagem. Eu preciso, né? E aí, quando chega, teve a revelação da capa, eu vou passar para ela relatar um pouquinho essa revelação da capa, porque nós temos esse momento de revelar a capa para as coautoras. Sim, todo mundo ficou louco, né? Todo mundo enlouquecido.
tentando se encontrar, onde é que eu estou, e aí algumas falavam, eu nunca vi tanta mulher linda junta, nunca vi tanta mulher preta junta, potente, assim, mulheres sorridentes, mulheres felizes, mulheres representadas. E é bom lembrar também, você falou em diversidade, a gente tem nesse livro uma mulher com baixa visão, inclusive ela foi uma das pessoas que estava lá na decoração, né, do evento, que foi um evento muito bonito no domingo. E o que foi bom nesse momento do evento foi perceber como essas mulheres e esse povo preto se sentiu acolhido. Nós fizemos um movimento de arrecadar fundos, né, com os amigos, com pessoas diversas, e fizemos um momento muito, assim, acolhedor. As pessoas se sentiram acolhidas. Tem alguns relatos de algumas mães, irmãs, cunhadas que não saíam de casa e que se sentiram muito representados. Como é bom ver tanta mulher, como o Delma falou, como é bom ver tanta mulher inteligente, tanta mulher potente, tanta mulher capaz. E aquela mulher que era ali dona de casa, muitas, né, com baixa escolaridade, estava ali se vendo naquelas mulheres. E mulheres de diversas, como Delma disse, jovens, idosas, mulheres com deficiência visual, professoras, feirantes, que se emocionaram e que mostraram o seu jeito de ser. Muitas que tinham escrito pela primeira vez, que não se viam escritoras, mas eram escritoras naquele momento. Estavam dando seus autógrafos, estavam falando da sua trajetória e da sua escrita. Então, quando o Delma trouxe essa capa, todo mundo ficou muito empolgado. A gente disse, meu Deus, o que é isso, né? Então, de se ver ali naquele lugar, eu sou escritora, né? Eu não sou uma pessoa qualquer, eu sou uma pessoa que está aqui representada. Você está me vendo, me respeite, né? E de um lugar muito, muito lindo, como a gente começou essa homenagem dizendo, veio me chamar, estou aqui, Caquiá, né? Todas as mulheres cantando com essa música, e isso foi muito lindo, né? As mulheres se sentindo naquele lugar de representatividade. Vocês acreditam, meninas, que as histórias que estão contendo nesse livro ajuda a desconstruir vários estereótipos sobre mulheres negras? Sim. Sem sombra de dúvida. Sem né? sombra de dúvida. A riqueza de escrita, tanto tem escritas mais sutis, mais singelas, que chega à educação infantil, que chega a crianças, tem escritas mais profundas, mais reflexivas, né? Que cabe o professor ali fazer a seleção desse material. Então, assim, com toda certeza, sim. Primeiramente, a gente poderia começar até, né, fazendo uma atividade sequenciada, fazendo a leitura da capa desse texto, ou desse livro. Sim. Imagine uma sala de aula, o professor levar a capa desse livro para fazer a leitura. Poderíamos trabalhar aqui o colorismo. Sim. Poderíamos trabalhar aqui sobre a memória de Feira de Santana, porque fala do Zé do Fusca. Quem não lembra do Zé do Fusca? Tem texto que fala aqui sobre Feira de Santana, né? Fala da praia do Oi de Cabo Sul. Fala de... Praia do quê? Do Oi, que é Cabo Sul, né? Essa é antiga. Então, tem textos de memórias, que é importante. Sim. Tem texto que fala nessa pegada mais discursiva. Tem texto que comunidades rurais de Feira de Santana. Tem mulheres quilombolas aqui também. Sim, então, imagine sim. a diversidade que nós temos. Sim. Com certeza, as pessoas que tiverem acesso a essa antologia vai começar a repensar muita coisa. E aí eu lembro de uma das falas, né, de uma autora que aqui está. Ela disse: e esse texto, esse livro, sou eu mesmo? Sem acreditar. E quando, de fato, o lançamento foi no último, né, domingo, no último domingo, dia 3 de agosto, no penúltimo domingo, antepenúltimo, lotou o auditório. Nós tínhamos uma capacidade para 200 pessoas. Lotou o auditório, pessoas em pé. Tivemos expositores, foi um momento muito lindo. Sim. Tivemos desfile de moda africana. Então foi um evento para toda a família, em pleno domingo de manhã, 9 da manhã, em Feira de Santana, para a cidade. Tinha professores da universidade, da UNEB, da UFES. Tinha professores das escolas particulares, professores da rede pública, pais, mães. Imagina o que é isso em Feira de Santana. Carros cheios que vieram de Amélia Rodrigues. Exatamente. De vários lugares. De Salvador. As pessoas vieram para a Feira de Santana. Feira de Santana ficou mobilizada por causa de um livro que aparentemente surgiu de algo tão singelo que foi. Não teve a pretensão de chegar, só vou pensar nesse material se for ganhar isso. Não se teve essa pretensão. Teve sim a pretensão de realizar um sonho, que tivesse uma antologia escrita por mulheres negras. Esse foi o nosso sonho e que deu certo. Mas deu certo porque foi um sonho construído de forma coletiva. Sim. Teve muito acordo, muito diálogo, muitas opiniões. Uma das aqui parceiras aqui, né? Autoras que a ideia surgiu
né? Partiu de mim, mas não ficou em mim. Ela criou mãos, ela criou vida na escrita de outras pessoas, na ajuda mútua, na coletividade, que é uma das referências positivas que nós temos da cultura africana, Sim. a coletividade. Eu sou porque nós somos. Ubuntu. Isso. E aí, eu falo, né, gente? Não, mas é pra vocês falarem Olha que mesmo. lindo. E aí, a diagramação Aquela também. a árvore. Mostra aqui, vira pra câmera aqui, por favor. A diagramação A árvore, vai falando essa aí. árvore africana, eu já vi alguns relatos que essa Sim. árvore é gigantesca. É baobá. E Então, a assim, filosofia, né? eu Eu sou sou. porque nós somos. E aí também nós tivemos a oportunidade. Ele perguntou: nossa, como você imagina a diagramação? Eu falei: você tá perguntando pra mim como eu imagino? Tá tudo na minha cabeça. Você quer ouvir, né? O responsável da editora. Eu falei: eu quero o símbolo do Sankofa, que é importantíssimo para nossa cultura africana. Eu Que é quero. o Sankofa? Boa pergunta. É um pássaro. Vou mostrar aqui. Mostra, Dana, É né? pra cá. Sim, pra sim. essa Ah, câmera para aqui. essa câmera, mostra aí que eu vou explicando. O Sankofa, ele traz, né, esse pássaro olhando para trás, observa que no bico dele tem uma semente. Ele diz que a gente volta pro nosso passado, para nossa ancestralidade, mas se projeta para o futuro sem perder nossas raízes. E assim nós precisamos aprender, Sim. né? Então o Sankofa, ele traz uma riqueza de humanidade, né? De a gente não pode perder nossas raízes, nossos ensinamentos dos mais velhos. É esse respeito aos mais velhos, que também é o ensinamento da cultura africana. A gente Eu tinha vê entendido vários. que era. Eu, sem brincadeira, na faculdade explicavam que a maioria dos portões vinham do movimento gótico. Movimento artístico gótico. Ah, não. Mas tudo que veio antes, de certa forma, foi bebido na fonte africana. Só que não foi legitimado. A gente sabe que a cultura egípcia, a Quer cultura africana foi muito do grego, foi bebido É. na cultura É, africana, o mas egípcio, não é. principalmente pelo grego, Mas né? não é legitimado. É aquela coisa da apropriação, né? Sim. Deu uma pergunta com relação à questão dos textos, né? A gente pode falar que os textos feirenses, eles tiveram uma característica, digamos assim, mais próxima ou não à temática mesmo de gênero, e a temática racial, ela de fato foi mais abrangente do que o local de onde essas mulheres nasceram ou escreveram. Boa pergunta, não. A questão racial, ela atravessa todos os corpos em todos os lugares. Chegou a hora das vagas IEL desta semana. A primeira vaga de hoje é para o curso de Eletromecânica / Eletrotécnica. Esta vaga é para a cidade de Conceição do Jacuípe. A remuneração é de R$ 700 mais R$ 200 em auxílio transporte, sendo a carga horária de 30 horas semanais de segunda a sexta. A segunda vaga de hoje é para o curso de administração. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana, sendo a remuneração de R$ 700 mais R$ 100 em auxílio transporte, sendo a carga horária de 30 horas semanais de segunda a sexta. A terceira vaga de hoje é para o curso de técnico em administração. Essa vaga também é para a cidade de Feira de Santana, sendo a remuneração de R$ 700 mais R$ 200 em auxílio transporte, sendo a carga horária de 30 horas semanais de segunda a sexta. A quarta vaga de hoje é para o curso de técnico em logística. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana, sendo a remuneração de R$ 800 mais auxílio transporte de R$ 11 por dia estagiado. A carga horária são de 30 horas semanais de segunda a sexta. A quinta vaga de hoje é para técnico em informática. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana, sendo a remuneração de R$ 900 mais R$ 218 de auxílio transporte, sendo a carga horária de 30 horas semanais de segunda a sexta. A sexta vaga é para técnico em administração. Essa vaga é para a cidade de Itaberaba. A remuneração é de R$ 500 mais R$ 50 de auxílio transporte, sendo a carga horária de 30 horas semanais de segunda a sábado. E para você que quer obter mais informações sobre essas e outras vagas, acesse ielbahia.com.br, link na descrição ou QR Code na tela. Isso é muito presente. E nós observamos que, independente de onde essa mulher esteja, né, residindo, o racismo chega de todas as formas, né? Chega quem tá na Suécia, chega quem tá na Bahia, chega quem tá no Rio de Janeiro, de outras formas, mas chega. E um texto complementa o outro, né? Nós temos um texto de uma menina do Espírito Santo que ela fala que ela a menina cor de envelope, que fala sobre colorismo. Mas esse mesmo texto dialoga com o texto de outra escritora de Amélia, que também fala sobre o colorismo, porque até então ela é tida na família como uma menina morena, menina quase branca, mas é uma mulher negra, né? Então, essas questões do texto, mesmo
sendo em formato de poema ou em uma crônica, sempre tem um atravessamento. A gente vê um complemento que se tem entre os textos. Por isso a riqueza da antologia, porque ela traz várias questões que ela vai enriquecendo o leitor. Isso é muito positivo, né? E aí eu estava aqui abrindo aqui no mapa também, né? Nós fizemos questão de colocar o mapa do continente africano, porque quando foi dito que o Egito, muitas vezes, as pessoas não acreditam que é um país africano, porque Que é mais Oriente Médio, né? O pessoal Exatamente. acha que é mais Oriente Médio. Mais É interessante. porque ele tá muito próximo, né? E também pela questão intelectual, né? O que foi construído lá. Aquelas pirâmides ninguém sabe até hoje, né? Olha só, a questão da ciência em si, os melhores perfumes foram produzidos aonde, né? A questão da astronomia. Exatamente. Então, Os tudo números. isso, a gente precisa voltar a esse país, esse continente, é um continente, né? Com sua diversidade linguística, regional, né? E em todos os sentidos também na sua diversidade, um continente. Para que a gente compreenda o que foi feito, qual foi a imagem negativa que foi disseminada para justificar, porque tudo foi justificativa. Foi disseminada uma imagem negativa que até hoje nós pagamos por isso. Eu falo nós porque a sociedade paga. Eu, como mulher negra, pago, mas a sociedade também paga. Quando a gente vê o número de crianças, muitas vezes, sendo abraçadas pelo tráfico. E quem são essas crianças? Crianças negras. Mas por quê? O que tem a ver com o passado? Essas crianças, os seus antecedentes, eles também não tiveram acesso à educação. Porque eu sei o que eu sei hoje. Eu sou quem eu sou hoje por causa de quem veio antes de mim, né? Quem foi que abriu meus caminhos? Quem foi que sofreu para estar aqui? Não foi à toa. Então, nós precisamos repensar essa questão do problema racial como um problema, de fato, social e econômico. Não está desvinculado, está interligado. Complementando o que você falou, se perpassa pela história de Feira, sim. Vários textos, vários poemas. Tem um texto que se chama Feira Mora em Mim, de Alessandra Sampaio, e que ela fala sobre a praça, ela fala sobre Feiraguai, ela fala sobre o Zé do Fusca, ela fala sobre a Padaria da Fé. Nossa, a Padaria da Fé. Ela pessoas não conhecem. Ela Onde fala é a sobre a Padaria da Fé? Estação da Nova. Vá, Rodrigo, diga aí onde Então é a ela Padaria da fala- Fé. Ficava na Salles Ficava Barbosa. na Salles Barbosa. Eu Tinha cheguei a queijada, comer a a queijada queijada Barbosa. dourada. Não lembro não, velho. Salles Barbosa, E ela eu acho que é a fala, padaria mais sim, antiga. mais que antiga tem de Feira de Santana. Mas não é- existe mais. Não existe, não existe não mais. existe Não, mais. tem uns anos que acabou. Ficava ali próxima àquele A praça. beco da Pereira A ali. Camis ali? Isso. Próxima a Isso. Camis, só que mais Mas pra cá não- um pouco. Não, pra cá. assim, Não quando recordava eu com era o nome, criança, Sim, a eu ia gente ter ia uns pra 12, Padaria 13 da anos, Fé. minha mãe falava, era aqui a padaria que a gente morava, pô, a maior Sim. padaria de feira. Sim, Tipo, Padaria era da Fé. pequena. Nossa. Sim, Era sim. pequenininha. Então, não só esse texto, mas muitos textos vão falar das comunidades rurais, vão passear por Feira de Santana, porque, como o Delma falou, essa linha racial, a gente está na cidade, a gente está num lugar, a gente está em determinado movimento. E Feira de Santana as pessoas trazem suas memórias, né, suas experiências dentro de Feira de Santana. Não tem como, mesmo de forma positiva ou de forma negativa. Porque vale lembrar que também não traz somente a questão da dor racial, traz também a leveza, como o Delma colocou antes. Então tem textos que você viaja num processo de que você percebeu que aquela mulher, ela superou muito, ela cresceu, ela evoluiu, ela conseguiu chegar onde os pais dela não chegaram. Então isso pra mim é primordial. E como a gente falou, uma menina que se vê nesse lugar, nesse texto, e um menino preto, poxa, elas chegaram, eu também chego lá. Porque a gente vai ser exemplo para outras pessoas, né? Quando eu digo a gente, enquanto ontologia, enquanto mulheres, professoras, quem quer que seja. Um menino feirante que tá ali, que pode ter uma possibilidade diferente, ler uma mulher, um texto de mocinha da feira, não, ela escreveu, eu também posso chegar lá. Então esse também é um movimento, né? De que a gente pode mover muita gente. Beleza. Eu, mulher, tô assistindo aqui esse podcast, tô assistindo essa conversa, esse corte, e aí quero saber se vai ter uma segunda edição de antologias, e também quero colocar meu texto aqui. Se esse link tiver chegado até a mim, eu acredito que o Rodrigo teria uma pessoa para indicar, eu também teria. Eu dei uma olhada aí na capa para ver se ela tava, não tava, que foi aqui até mandar um beijo para ela, que foi a professora professora doutora Marluce Macedo. Ela tem um doutorado, e aí eu ajudei ela em determinado momento da tese, que era justamente sobre autores negros. E aí ela fez todo um apanhado na literatura brasileira, falando de autores negros. E aí a tese dela vem justamente a
falar sobre essa temática desses autores, e aí tem um aprofundamento. E aí eu peguei e falei, deixa eu ver se tem o rosto de Marluce aqui, entendeu? Não tinha. Eu mandaria o link pra ela, Rodrigo. Provavelmente você ia mandar pra alguém. Então, assim, são pessoas que, a depender, vão, por que não, né? Também quero dar a minha contribuição ali. Quero participar do segundo Quero participar. Aí já fica aí a pergunta, nesse sentido, se já tem algo pensado para esse outro momento. Sim, né? Todo mundo pergunta e terá, né? É um movimento que não pode parar. A pretensão será no próximo ano, porque nós tivemos lançamento agora, recente, né? Não, sendo do calma, forno. gente, não é pra agora, não. Agora mas tem 2 projetos em andamento, mas está engavetado porque a gente precisa dar uma freada, porque tem feiras literárias para participarmos, né? Alguns convites tem que aí. divulgar, muita divulgação. Sim, exatamente. Então, mas teremos sim a segunda edição no próximo ano. Uma para pessoas, né? Homens também. Meu filho tá questionando muito isso. Mas mãe, ajudei tanto e não vou participar. Ele tá certo, Tá, tá né? certo. E aí vai ter um aberto. Só pra homens ou... Não, para homens e mulheres. E a segunda edição do Mulheres Negras. Então a gente vai, de fato, fazer esse trabalho acontecer no próximo ano. Legal. Tá certo? Sim. E uma pergunta, se eu quiser comprar o livro, onde eu Era isso que eu ia perguntar. Extremamente Era da importante, outra também. sim. Como é que eu faço pra ter acesso ao livro, à antologia Mulheres Negras? Só entrar no site da Rubi Editorial, que tá lá disponível, tá? Você vai passar o link que a gente vai botar na descrição Coloco do vídeo. sim, tá Tem um certo? Instagram, tem alguma coisa específica Tudo do específico livro, do- algo do tipo? Não, da só própria editora. Só da própria editora. É isso. Ok. E as autoras também, algumas autoras vão estar vendendo também, né? Legal. Era isso que eu ia É, perguntar. é isso que E eu se ia a falar. pessoa que é de feira fala, não, sim. o que, mas eu quero ir lá comprar, eu bato na porta de Drica, na porta de Delma, como Algumas é, autoras têm, né? No meu caso vai chegar alguns livros Sim. para mim também, e aí não são muitos, mas a gente vai pegando alguns livros, né? Por quê? Não, porque às vezes tem essa dificuldade, É. né, das pessoas na internet, e assim, quando vê o Minha livro mãe. físico, né, quer comprar, às vezes alguns colegas, né, porque pedir de um vai demorar, aí nós, como editoras, estamos pegando alguns livros para passar para essas pessoas. A gente vai ver vocês na... É Flifes aqui em feira, né? Flifes, A exato. gente vai ver vocês na Flifes? Infelizmente não. Por quê? Né? Todo mundo pergunta. Porque quando abriu a chamada, né, de publicação de livros, nós não estávamos de posse ainda dos dados catalográficos. E aí só... De ISBN, Exatamente. então. Então Sim. só era possível com essa condição. Tentei Sim, agora, né? Mas infelizmente já tinha fechado e a gente só Porque se vai abre ficar na exceção pra guarda. você, vai ter que abrir pra outra Exatamente, É, né? Então isso critério mesmo. é critério, né? A gente precisa considerar também, mas no Respeitar. próximo ano, É, de fato. Mas Sim, talvez não sei ainda se é possível, se não com livro, mais ou menos com uma mesa temática, algo do tipo, entendeu? Tá vendo, professora Rita Breda? Levando. É isso, você não tá com livro lá, beleza, mas você tá lá numa mesa de discussão, tal, Seria boa, comentando né? e participando. Acho que não só aqui, mas a Flifes, é claro, por ser de feira, mas depois a própria Flica em si e tal, ali em Sim, Cachoeira sim, também. Cachoeira, né? Isso, nós já fizemos seleção de algumas. Esse posicionamento acho que vai ser bem bacana e bastante interessante. Então, assim, agradecer a presença de vocês aqui, a Drica, Sim. amiga já de longas datas, a Décio, Delma. Delma, que chegou agora. Eu tava aqui, pô, não é Tessia, não, é Thelma. Então, Delma. Décio, Delma. Muito obrigado também pela presença e pela explicação, pela explanação aqui do livro. E aí, se vocês quiserem deixar a mensagem final, Isso. é só olhar ali para aquela câmera e dar o recado de vocês. E o nosso muito obrigado. Eu gostaria de ler um trecho do meu poema. Opa! Fazer minha propaganda Quiser. importante. Renascida, Drica Pedreira. Eu nasci e logo me nomearam. Me impuseram um jeito, reviram meus trejeitos, que logo cedo demonstrei. Me ensinaram como andar, falar, vestir, gostar. Me ensinaram como me comportar. E meu corpo gritava alto para sair da prisão. Meus jeitos e gestos destoavam da sua imaginação. A rosa que havia em mim queria logo desabrochar. Nasci menino, franzino, desajeitado, me chamaram de Mário. Logo cedo me colocaram em um armário. Me pergunto todos os dias, quem sou eu? Quem querem que eu seja? Onde está o amor que desejo? Será que mereço o beijo? E o meu desejo real, será que reconhecem? Quando cresci, me redescobri e me tornei Jessi. Mulher guerreira, versátil, feliz. Sou esse alter ego que vai além, muito além da sua parca definição. Sou sim, mulher preta, mulher trans. Mulher da roça que todos os dias entende que a labuta é grande. Para alguns sou só fonte de prazer, para outros riso e chacota. O que me importa? Eis-me aqui,
humana, mulher sonhadora que nasce ao amar e ser amada. Sou rara e tenho dignidade. Vou aprender a sorrir de verdade, sem medo da transfobia. Tenho medos, mas sigo. Tenho sonhos e persisto. Tenho vida, eu existo. Sou a transparência desse mundo imundo. Para a nossa aluna Jessi, que nos dias de hoje sobrevive no distrito de Maria Quitéria e acredita em seus sonhos. Esse poema foi feito para uma aluna trans da escola que trabalho. Só que eu não coloquei o nome dela em respeito, né? Sim. A identidade, porque é menor de idade, mas para que a gente repense que a mulher trans também existe. Mulher preta trans. E eu fiz um primeiro texto, né, que abre a antologia, um texto para minha mãe. O nome é Olhar Visionário. Fecho os olhos e consigo escutar sua voz em meio ao barulho dos carros que passavam por uma das principais avenidas da cidade em que moro, enquanto caminhávamos para ir ao centro comercial. Fecho os olhos e lembro de manhinha fazendo os roletes de cana para vender nos parques de diversões que chegavam na cidade. O corre-corre diário para vender nas festas de largo, lavando roupas de ganho nas casas de família, como se a nossa também não fosse. Outras pessoas chegando lá em casa para deixar as roupas para amanhã entregar, todas bem lavadas, engomadas e passadas com ferro de carvão. Tudo isso para que eu e minhas irmãs não fôssemos trabalhar nas casas de famílias, como tantas outras meninas negras. Fecho os olhos e escuto sua voz firme a dizer: um dia você vai pegar esse ônibus. O ônibus ao qual minha mãe se referia era a linha UFES via João Duval, que passava próximo ao bairro onde ainda moramos. Tinha por volta de 12 anos de idade e manhã me projetava para lugares até então não sonhados, não ocupados por nenhuma pessoa da nossa família. Ela sabia que um dia pegaria o ônibus da única universidade daquela época que tinha na cidade de Feira de Santana. Fecho os olhos e lembro que a senhora Dona Mirinha pedia emprestados os módulos dos cursinhos pré-vestibulares frequentados pela filha caçula dos meus padrinhos, já que não tínhamos condições financeiras para pagar um cursinho preparatório. Como também não existia cotas raciais, um reparo social indiscutível e necessário, nem cursinhos populares para acesso da população negra das universidades. Assim, estudava horas e horas, madrugadas afora em casa, para ser aprovada em um curso no ensino superior. Parecia um sonho impossível, diante de todo o histórico de exclusão vivido que nos afastava desse lugar e de tantos outros lugares que foram ditos que não eram nossos, que não foram sonhados para nós. Sua profecia, manhinha, foi cumprida. Depois de passar por 3 dias de provas intensas, aguardando o resultado depois de quase um mês após o término do processo seletivo, finalmente ouvimos pela Rádio Sociedade AM o meu nome na lista dos aprovados para o curso de pedagogia. A alegria tomou conta de nós, na sala pequena, gritando, pulando, chorando, sem acreditar que havíamos conseguido. A filha da lavadeira, de Dona Mirinha, era estudante universitária. Fecho os olhos e minha memória consegue vê-la sorrindo, anunciando para os vizinhos que eu tinha passado no vestibular. Maninha, como não ser grata por tudo que fez por mim, por nós? Como não sentir orgulho da força e coragem e expectativa gestada para nós? Minha mãe visionária foi capaz de derrubar barreiras sociais, me empoderar com sua fortaleza, mesmo diante de limitações financeiras, ausência de domínio das palavras. Mas ela, com seu olhar visionário, transcendeu tudo e todos na escolha determinada de escrever uma geração de oportunidades para seus filhos. Seu olhar visionário foi capaz de mudar as nossas vidas, vislumbrando outros caminhos quando parecia utopias. Uma lavadeira, vendedora de cana, de charutos, falar com tanta convicção que seus filhos teriam outras condições, as quais para elas foram negadas. Escuto sua voz a dizer: saiba entrar e sair de cabeça erguida. Seus ensinamentos, coragem e firmeza nos seus propósitos são legados herdados, passados para meu filho e outros netos. Dizemos sim, nós vencemos. Vencemos porque temos uma mãe gigante nos sonhos e na ousadia de dar rasteira nos obstáculos que tentasse barrar os projetos de estudo para seus filhos, de sonhos e de uma vida melhor. Eu não vou continuar a ler, porque eu fico muito emocionada, mas esse texto é para minha mãe, um olhar visionário que abre essa antologia. E é isso, né? A gente precisa visualizar
vislumbrar outros momentos sociais nas nossas vidas, pautas sociais que agreguem a todos, de modo que todas as pessoas tenham espaço mesmo na educação e na sociedade inclusiva. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Um grande abraço. A gente que agradece. Esse foi o nosso episódio de hoje. Fique com Deus, até a próxima, compartilhem. Tchau, tchau. É isso. Tchau, tchau. Abraço.